mais uma videoaula e agora teremos exercícios resolvidos sobre o tema energia. Vamos lá. Exercício para a gente fixar os conceitos aqui então. Qual o trabalho realizado por uma força horizontal F aplicada em um corpo de massa igual a 10 kg que causa uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado e que se desloca por 100 metros? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu plano, eu tenho o meu corpo de massa M igual a 10 kg, eu vou aplicar uma força neste corpo na horizontal, ele vai ter uma aceleração aqui constante igual a 3 metros por segundo ao quadrado e ele vai se deslocar aqui ao longo de uma distância ΔS. Ou seja, os dados aqui são massa igual a 10 kg, aceleração em 3 metros por segundo ao quadrado, ΔS igual a 100 metros, e a gente sabe o quê? Que trabalho tal é igual a força vezes ΔS. E a gente também sabe de que força é igual a massa vezes aceleração. Então aqui a gente já pode partir para as contas. Tal, ou seja, trabalho igual a força vezes ΔS, tal igual a força massa vezes aceleração vezes ΔS, agora é só substituir. Massa igual a 10 kg, aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado, ΔS igual a 100, trabalho igual a 3.000 joules. A unidade no Sistema Internacional do Trabalho é unidade de energia, ou seja, joule. Exercício 2. Qual o trabalho realizado por uma força de 50 newtons aplicada sobre um corpo durante um deslocamento de 200 metros? E aqui ele pede para a gente utilizar cosseno de θ igual a 0,5. Então agora eu tenho aqui um deslocamento, esse deslocamento vai ser de 200 metros. Eu tenho o meu corpo aqui e a força agora não é mais na direção do movimento. Ela tem um ângulo, ela forma um ângulo. Então, agora lembrando dos dados, força igual a 50 newtons, ΔS igual a 200 metros, cosseno de θ igual a meio, e nós sabemos o quê? Que trabalho é igual a componente, a força vezes deslocamento, mas a força, apenas a força que está na direção do deslocamento, ou seja, a força nesse caso, a parcela da força que está ao longo do eixo X. Então, qual é a parcela que está ao longo da força do eixo X? É F cosseno de θ. Então a gente tem o trabalho igual a F cosseno de θ vezes ΔS, força igual a 50, cosseno de θ igual a meio, ΔS igual a 200, trabalho igual a 5.000 joules. Um corpo se desloca com plano horizontal durante 20 segundos. Neste intervalo de tempo, ele percorre 30 metros. E aqui o problema pede para que se determine a potência média, considerando que sobre o corpo atuou uma força de 50 newtons. Então vamos lá. Quais são os meus dados? ΔT igual a 20 segundos. Intervalo de tempo. Neste intervalo de tempo de 20 segundos, ele se deslocou durante 30 metros, então ΔS igual a 30 metros, e a força que atuou sobre ele foi de 50 newtons. E nós sabemos o quê? Que a potência é o trabalho dividido pelo tempo. E sabemos também que trabalho é igual a força vezes ΔS. Então agora eu posso juntar essas duas partes. Potência igual a trabalho dividido por ΔT, potência igual a força vezes ΔS dividido por ΔT, potência igual a 50 vezes 30 dividido por 20, potência igual a 75 watts. Ou seja, potência igual a 75 watts. Então vamos ao exercício número 1 aqui. Calcular a energia cinética de um corpo de massa igual a 10 kg que se move a velocidade de 10 metros por segundo. Ou seja, quanta energia tem aqui num saco de cimento de 10 kg andando a 10 metros por segundo? Quais são os dados? Massa igual a 10 kg, velocidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e nós sabemos o quê?
que energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Energia cinética, aqui está a fórmula, agora é só substituir os valores, massa igual a 10, velocidade igual a 10. Isso aqui dá 10 vezes 100 dividido por 2. Energia cinética igual a 500 joules. Exercício simples. Qual a energia potencial de um tijolo de massa igual a 2 kg que está lá no 12º pavimento de um prédio? Quanta energia existe guardada nesse tijolo, né? E eu sei que cada pavimento do prédio tem 3 metros de altura. Então, quais são os meus dados aqui? O tijolo está lá no pavimento número 12. Eu sei que a altura de cada pavimento é de 3 metros. A minha massa é de 2 kg. E nós sabemos também que energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura. Agora a gente já pode fazer as nossas contas. Energia potencial mgh, massa igual a 2, g igual a 10, altura igual a 12 andares vezes 3. Isso dá que a energia potencial guardada num tijolo de 2 kg no 12º andar, sendo que cada um tem 3 metros de altura, igual a 720 joules. Essa energia pode se transformar em movimento, basta eu deixar esse tijolo cair, soltar esse tijolo lá pela janela do 12º andar, esta energia vai se transformar em energia cinética. Mas isso é alguma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Então aqui, qual a energia necessária para que eu possa comprimir uma mola de 20 centímetros que tem constante elástica igual a 100 newtons por metro, até que a mesma possua metade do seu comprimento inicial? Então, quais são os dados aqui do meu problema? Eu tenho que o comprimento inicial era igual a 20 centímetros, ou 0,2 metros. Eu gosto de colocar aqui os dados, porque aqui eu já vou ajustando as unidades para que eu tenha tudo no sistema internacional e eu não me bagunce com as unidades. O comprimento da mola no final, o que ele falou? Que é metade do comprimento. Então, o comprimento final é C0 sobre 2, ou seja, no final do movimento eu tenho 10 centímetros e 0 ou 0,1 metro. K igual a 100 newtons por metro. Agora que eu tenho todas as unidades no sistema internacional, metro, metro e newton por metro, eu também sei o seguinte, que energia potencial elástica é igual a K vezes ΔX ao quadrado sobre 2. E eu tenho então aqui, agora só que substituir os valores na minha equação. K igual a 100, ΔX é 0,2 menos 0,1 elevado ao quadrado dividido por 2. Energia potencial elástica é igual a 100 vezes 0,01 dividido por 2. Energia potencial elástica é igual a 1 sobre 2, ou seja, tem meio joule armazenado de energia na hora que eu comprimo uma molinha de 20 centímetros para 10 centímetros, sendo que numa mola que tenha esta constante elástica. Se essa constante elástica fosse maior, ou seja, se a mola fosse mais dura, eu teria mais necessidade de energia. Esse número seria maior. Se fosse menor, uma molinha mais fraquinha, eu precisaria de menos energia. Então vamos fazer aqui um exercício agora para a gente explorar todas essas condições de conservação de energia. Vamos lembrar da aula anterior, vamos pegar aquele tijolo que estava lá no 12º pavimento, e se aquele tijolo que estava lá no 12º pavimento cair e for amortecido por uma mola de constante elástica igual a do exercício anterior, a gente pergunta-se aqui, qual a velocidade do tijolo quando esse passa pelo 6º pavimento? Outra pergunta, qual a velocidade do tijolo imediatamente antes de ele tocar a mola que está no nível do solo? Terceira pergunta, qual a deformação máxima da mola? E D, quando a mola se expandir e empurrar o tijolo para cima, qual a altura máxima que este tijolo alcançará? Então vamos lá, pedacinho por pedacinho, uma parte de cada vez. Então, se o tijolo que estava no 12º pavimento cair e for amortecido pela mola,
qual a velocidade do tijolo quando ele passa pelo sexto pavimento. Então vamos lá. Quais são os dados? Lembrando, no instante T0 ele estava no 12º pavimento, a altura do pavimento é de 3 metros, a massa é de 2 kg, isso tudo foi do exercício anterior, e nós sabemos o quê? Que energia potencial é igual a mgh, massa, gravidade, altura, energia potencial inicial mais energia cinética inicial igual a energia potencial mais energia cinética em qualquer instante. Então agora a gente já pode começar a usar as nossas equações. Energia potencial inicial, mgh. Energia potencial igual a massa, que é 2, g, que é 10, e altura, que são 12 andares, 12 pavimentos, vezes 3 metros em cada pavimento. Energia potencial inicial, 720 joules. A energia potencial, quando ele está passando pelo sexto andar, é 2 vezes 10 vezes 6 vezes 3, que é igual a 360. Então a energia potencial dele saiu de 720 e passou para 360. O que mais que eu sei? Eu sei que energia potencial inicial mais energia cinética inicial é igual a energia potencial no momento qualquer, mais a energia cinética neste momento também. 720, energia cinética inicial ele estava em repouso, então era só 720, não existia nenhuma energia cinética lá no 12º andar. Energia potencial na altura do sexto andar é 360, e energia cinética a gente sabe que é mv ao quadrado sobre 2. 720, 360 passou aqui subtraindo, é igual a 2 vezes, que é a massa, vezes velocidade ao quadrado sobre 2, velocidade ao quadrado igual a 360, velocidade igual a 19 metros por segundo. Então ele sai lá do 12º pavimento e quando ele passa pelo sexto pavimento, ele está com energia potencial igual a 360 e velocidade igual a 19 metros por segundo. Vamos continuar aqui o exercício. Qual a velocidade do tijolo agora imediatamente antes de tocar a mola que está no nível do solo? Então os dados a gente já sabe, são os mesmos, e a gente sabe também das equações. E agora a gente tem que energia potencial inicial a gente já tinha calculado, era 720. A única diferença agora é que a energia potencial agora no nível do solo é 2, que é a massa, vezes 10 gravidade, vezes a altura. A altura é 0. Então a energia potencial dele ao nível do chão é 0. Voltando às equações aqui de conservação de energia, potencial mais cinética no instante 0 igual a potencial mais cinética em qualquer instante. 720 igual a 0 mais mv ao quadrado sobre 2. V ao quadrado igual a 720. Velocidade igual a 26,8 metros por segundo. Então ele saiu lá de 12º andar. No sexto andar ele estava com 19 metros por segundo de velocidade. Era o exercício anterior, e agora 26,8 na hora que ele chega no nível do chão. E agora ele vai fazer a próxima pergunta, que é o seguinte: agora ele vai ser amortecido pela mola. E qual vai ser a deformação máxima dessa mola? Então vamos lá. Os pavimentos são os mesmos. A constante elástica da mola da videoaula anterior a gente tinha dado que era 100 newtons por metro. E nós sabemos o quê? Que energia potencial é mgh, energia potencial elástica é igual a K vezes x ao quadrado sobre 2, onde x é a deformação. E a gente sabe que a conservação de energia diz que energia potencial mais energia potencial elástica é igual a, no instante 0, é igual a energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica em qualquer instante. Então eu tinha lá, repetindo aqui as continhas, no instante inicial era 720, no instante final, ao resto do chão, é 0, e eu tinha agora que 720 igual a kx ao quadrado sobre 2, k igual a 100, x ao quadrado sobre 2, a gente rearruma aqui para fazer as contas, x ao quadrado igual a 14,4, x igual a 3,8. Ou seja, a mola se comprime 3,8 metros para poder amortecer a queda deste nosso tijolo.
E a última parte do exercício ele pergunta: quando a mola se expande e empurra o tijolo para cima, qual a altura máxima que este vai alcançar? Vamos lembrar, dado que não há perda de energia, né? Nós estamos falando aqui num mundo ideal onde não existe atrito, não existe resistência do ar. O tijolo será impulsionado até a mesma altura de onde ele partiu, ou seja, até o 12º pavimento, ou seja, a H máxima dele é 12 vezes 3, que é igual a 36 metros. A altura final, 36 metros. Vamos resumir esse exercício aqui para juntar os 4 partes dele. Então, o tijolo parte do repouso e da altura de 36 metros. Ele tem energia potencial de 720 joules naquele momento e energia cinética igual a 0. Na altura do 6º pavimento, ele está com a velocidade de 19 metros por segundo, e aqui ele tem energia potencial igual a 360 e energia cinética igual a 360. Na altura do solo, ele está com velocidade de 26,8 metros por segundo, energia potencial é 0 e energia cinética igual a 720 joules. E aí ele encosta na mola, a mola amortece a queda, no ponto de deformação máxima, a mola está comprimida em 3,8 metros e nós temos o seguinte: energia potencial elástica é 720, energia potencial gravitacional está no solo é 0 e energia cinética, porque é o ponto de deformação máxima da mola, energia cinética igual a 0. Então o que a gente teve aqui foi uma transformação. A energia potencial gravitacional foi se transformando em energia cinética, que no resto do solo era totalmente energia cinética, e no final do comprimento da mola só existia energia potencial elástica. Mas sempre 720, 360 mais 360, 720, aqui energia cinética 720, e quando a mola está comprimida, 720. Ou seja, em todos os momentos da trajetória do tijolo, ele sempre teve a mesma quantidade de energia. E na hora que a mola empurra o tijolo, ele faz o caminho inverso até alcançar o 12º pavimento. Ele passa aqui no resto do solo, na hora que ele desencosta da mola, ele é lançado com 26,8 metros. Na hora que ele passa pelo 6º andar, ele está com 19 metros. E lá em cima, ele chega até o 36º metro, 12º pavimento, com velocidade 0. E aí começa a cair tudo de novo. E assim ele ficaria indefinidamente, porque não existe perda de energia. Um ambiente sem atritos, sem resistência do ar, este movimento continua indefinidamente. Espero que você tenha gostado dos exercícios, bons estudos e até a próxima videoaula.